Que alegria ter você por aqui mais uma vez. Meu coração está com muita expectativa para alcançar o seu coração através do Evangelho. Como o Evangelho liberta e transforma o coração de alguém. Eu tenho certeza que nesses próximos minutos o fogo do Espírito Santo vai tomar conta de você e você não será mais o mesmo. Um bom sermão para você. Tem muitas pessoas que nasceram de forma desfavorecidas. E a Bíblia ela é muito clara sobre não exaltar o começo. Eu vou repetir, a Bíblia nos ensina a não levar em conta como você começa. Eu vou repetir, como você começa não é importante. Eu vou dizer que o seu começo para Deus não é determinante. Mas como você termina, muda tudo. Esse texto de 1 Crônicas 4:9, ele é um presente de Deus e uma lição que Deus nos dá. O capítulo 4, 3 e 2 de 1 Crônicas, ele é um capítulo de genealogia. É um registro histórico de famílias. O compromisso do capítulo 4, eu vou dar o exemplo para você, coloca para mim, 1 Crônicas 4:1. Só para dar um exemplo para você do que a gente está construindo aqui. Se você for ler o capítulo 3, que vem antes, o 2, é a mesma coisa. Então, esses foram os descendentes de Judá. Quais são os? Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Põe 2. Recaías, filho de Sobal, gerou Geate, que Geate gerou Almai e Lad. Esses foram os clãs de Zoratitas. E aí vai. A função do capítulo 4 de 1 Reis é gerar histórico familiar, a descendência, até chegar aos cumprimentos de Davi, para a gente saber a linha messiânica, a descendência de Jesus. Só que quando chega no versículo 9, o autor, ele não só diz quem é esse personagem, ele faz uma menção que não faz de mais ninguém, que é o Jabes. Ele não se contenta só em falar Jabes, filho do fulano, irmão do ciclano, que gerou o fulano. Ele para a genealogia, ele para o relato dos nomes, e ele conta um fato sobre a vida do Jabes. No meio de 600 nomes, ele faz uma narrativa de quem foi esse personagem. Quando a Bíblia menciona algo de forma sobrenatural, ou quando a Bíblia dá um destaque, é porque existem homens que romperam a média. Então vamos ler o texto. 1 Crônicas 4:9. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Esta foi a oração dele. E Deus atendeu ao seu pedido. Vamos orar. Pai bendito, Deus da nossa vida, Deus do nosso coração, Deus que conhece o nosso falar sem que a palavra chegue à nossa boca, Deus que sonda as partes mais internas da minha vida, o âmago, a medula, Deus que sabe tudo sobre mim. Oh Pai, nós te pedimos, como a tua voz é preciosa, como a tua voz muda tudo, como a tua voz me põe para dormir, me põe para deitar,
como a tua voz é carinhosa, e ao mesmo tempo que me confronta, me exorta, me abraça, me dá esperança. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco nesse domingo, Pai, alcança os que estão aqui, alcança os que estão em casa. Nós te imploramos, Pai, por tua misericórdia, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Eu penso que as pessoas vivem em média 10, 20, 30% do que poderiam estar vivendo. A nossa existência, ela é muito limitada. Poucos de nós conseguimos romper o nosso potencial, alcançar os limites da inteligência, da força física, do amor, do prazer. E a gente percebe isso na quantidade de lamentos que a gente constrói ao longo da vida, das oportunidades perdidas. Eu poderia ter feito, eu poderia ter ido, eu poderia ter sido, eu poderia ter viajado, eu poderia ter amado. Esse eu poderia fala de uma tristeza de um lugar que eu não alcancei, de uma fase que eu não vivi, e dói mais, não porque eu não alcancei, mas porque eu sabia que se eu tivesse um pouquinho mais de empenho, se eu tivesse um pouquinho mais de coragem, se eu tivesse um pouquinho mais de determinação, talvez eu chegaria lá. São mais de 600 nomes, e só um recebe destaque. São mais de 600 nomes, e só o versículo 9 e 10 de 1 Crônicas 4 destacam um homem. E eu preciso parar e ver por que a Bíblia para a narrativa dos nomes para contar a história e destacar um homem. O que esse camarada tem? O que ele fez de tão notável? Qual é o segredo de um homem que era para ser mais um entre vários nomes, e Deus fala o seguinte: para e conta para todo mundo saber que ele é diferente. Segura 2 versículos para contar para toda uma geração, para toda a humanidade, que esse camarada chamado Jabes, ele não viveu na média, ele não viveu igual todo mundo. E eu quero que todo mundo saiba. Para mim é como se Deus construísse aqui nesses 2 versículos que é possível ser alguém notável, perceptível, a minha existência ser notada, a minha família dizer: depois que você nasceu e existiu, nós fomos impactados. Nossa casa era uma casa oprimida, uma casa abatida, mas por conta de você, Maria, toda a nossa família melhorou. Não é um notável no exibicionismo, não é um notável no aspecto de só ter uma transformação para si, mas um notável de dizer para todo mundo: olha, por minha causa os outros são abençoados, por minha causa a minha casa, o lugar onde eu trabalho é diferente. Quando eu olho para esse camarada, eu começo a perceber algumas chaves que nos ensinam a viver acima da média. A primeira delas, eu vejo um camarada que sonha. Aí você pode dizer: mas eu sonho, pastor. Eu tenho me deparado com pessoas que lamentavelmente não sonham e não têm mais ambição nenhuma. O muro da casa está caindo e a pessoa não está nem aí. A casa está toda embolorada e a pessoa não tem coragem de comprar uma tinta para pintar. Eu tenho me deparado com pessoas que andam a vida inteira de bicicleta e não tem uma ambição de comprar um carro. Só, pô, pastor, mas eu gosto. Eu tenho me deparado com pessoas que moram no fundo da casa da sogra ou na casa do sogro e não tem um desejo. Eu não estou falando de condição financeira, eu não estou falando de possibilidade, eu não estou falando de financiamento bancário, eu estou falando de, no meio da minha alma, no meio das minhas limitações, no meio dos meus impossíveis, dizer: eu tenho um sonho. Eu estou falando de gente
que é empregado, e não tem nada de errado ser empregado, e que a maior ambição dele é morrer e aposentar ali. Eu quero aposentar aqui. Se Deus foi bom comigo, daqui eu vou direto para a aposentadoria. Não tem nada além. É o prato que recebeu, é o prato que quer. Eu tenho me deparado com pessoas sem qualquer tipo de ambição. E se você não tem um sonho, você não espera por absolutamente nada. Nada. É viver como uma palha. Se alguém taca fogo, queima. É uma vida doente, uma vida chata, uma vida previsível, uma vida angustiante. E tem gente que é o pior ainda. Tem gente que acha que ter ambição é pecado. Tem muita gente que fala assim, ó, ter ambição é pecado. A gente precisa aceitar tudo, sim. Ter gratidão, ter desejos pelo que Deus faz. Mas por que eu não posso ter grandes sonhos? Por que eu não posso na minha alma desejar o impossível? Sonhar com Ele, ter atitudes para isso. Quando Deus olha para Abraão e promete um filho, Deus o tira da tenda e manda ele contar o quê? Contar o quê, gente? As estrelas. E depois de contar as estrelas, Deus fala para Abraão: olha para o chão. Se você conseguir contar os grãos de areia, você conseguirá contar a descendência que eu vou te dar. Não era só um filho no ventre de uma mulher estéril e velha, mas era o nascimento de uma nação, o nascimento de um país. A origem dos dois maiores povos, dos povos que mais brigam no Oriente, os palestinos e os judeus, vem de Abraão. Ismael gerou os palestinos e Isaac gerou os judeus. Duas nações vieram de um velho que saiu da tenda e conseguiu comprar a ideia de ser pai na velhice. Você começa a ver o milagre de Deus quando você começa a ter ambição pelas coisas certas, a falar da ambição pelas coisas certas, aquilo que Deus aprova. E eu quero dizer que Deus aprova você ser bem sucedido. Deus aprova você ter uma família digna. Deus aprova você ter uma casa própria. Deus aprova você ser um profissional bem sucedido. Deus aprova você ter, sim, desde que você não perca o seu coração, você ter bens materiais. Deus aprova você ter carro melhor, casa melhor. Deus aprova você viajar e conhecer o mundo, desde que isso não perca a tua essência. Deus aprova você se vestir bem. Deus aprova você ganhar bem. Deus aprova, porque tudo que é saudável cresce. Mas a gente confunde humildade com medo. A gente diz: não, eu sou humilde. Eu na realidade, pastor, eu me contento fácil com as coisas porque eu sou humilde. Na verdade você não é humilde, na verdade você é medroso. Não, humildade não tem nada a ver com medo. Eu sou humilde, mas ainda assim sou ousado. Eu sou humilde, mas ainda assim desejo crescer, avançar, criar oportunidades de avanço. Vou prestar concurso, vou estudar, vou melhorar, vou permitir que algo aconteça na minha vida, e não aquela síndrome de medo revestida por humildade. Alguns confundem aquela falsa satisfação, mas não é satisfação, sabe o que é? É preguiça. Não, eu sou satisfeito com a minha casa, do jeito que ela é. Essa goteira aqui, que faz 15 anos aqui no meio da sala, eu dou glória a Deus pela goteira. Não, você não é satisfeito, você é preguiçoso. Tem muita gente que não sonha porque é preguiçoso. Porque crescer dá trabalho, o muro está caindo, a casa está embolorada, a família toda tem problema alérgico, e a casa está embolorada, não dá, mas vê os filhos morrendo, sufocado, e não resolve o problema. Mas eu estou satisfeito, Deus manda me satisfazer com tudo. Não, isso não é satisfação, isso é preguiça. É confundir o pequeno com espiritualidade. Não, Deus manda a gente ser fiel no pouco, não tem nada a ver. Isaías capítulo 54, versículo 2, a Bíblia diz: amplia o lugar da tua tenda.
Alargue o lugar da sua tenda, sonhe, cresça, desenvolva, faça projetos maiores, pega papel, pega caneta, fala comigo sobre crescimento, conversa comigo sobre ganhar mais, sobre prosperar, sobre ter um lugar melhor, sobre dar uma qualidade de vida melhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas e não impeça, estique as cordas, firme bem as estacas. O sonho de Jabes, o sonho dele era ser um homem abençoado. O sonho dele era ser um homem tão abençoado, que quem olhasse para ele o respeitasse. Jabes tinha um sonho, o sonho de ser um homem abençoado, de onde colocar a mão e ser abençoado. Nós já falamos isso para algumas pessoas. Tem pessoas que são tão bem sucedidas que você fala: nossa, você realmente é abençoado. Já disse isso para alguém? Nossa, onde você põe a mão dá certo. Mas o sucesso e a bênção custa. A bênção custa. O crescimento custa. Eu creio que Deus não chamou ninguém para perder. O reino de Deus não é um reino para perdedores, para covardes, não. Eu creio que Deus não criou ninguém para o fracasso. Deus disse, formou o homem e a mulher sua imagem e semelhança. E qual é a imagem e semelhança de Deus? É vitória, é triunfo, é conquista. É dizer assim: olha, eu me pareço com meu pai. Por que eu me pareço com meu pai? Porque eu cresço, porque eu trago à existência o que não existe, porque eu falo do impossível e o impossível acontece, porque as minhas orações são orações de Haja. Assim como não havia luz e houve luz, porque ele disse, assim como não havia firmamento e houve firmamento, é assim. Mas nós estamos vivendo abaixo da média. Deus os dotou com o potencial. Agora vamos olhar para Jabes. Por que esse texto para contar dele? Porque a verdade é que não existe nenhuma menção sobre o talento de Jabes. Nós não sabemos como ele era fisicamente. A gente não sabe nada sobre a cor da pele dele, sobre o peso dele. A gente não sabe nada sobre a escolaridade. Eu não tenho nenhum detalhe se ele era formado, não formado. Eu não sei se ele era um bom comunicador. A Bíblia não dá nenhum detalhe sobre se ele tinha alguma deficiência física ou não. Porque quando você tem fé, você não se preocupa com o que você tem ou o que você é. A fé de Jabes levou ele a alcançar o inalcançável. E Jabes tinha alguma marca. O nome Jabes, você leu comigo em 1 Crônicas 4:9, significa doloroso. A mãe, em algum momento do parto, sofreu muito, e ela pegou o filho e o batizou como dor. Jabes significa dor. Ele nasceu desfavorecido, ele nasceu rotulado, aquele que causou dor à mãe, aquele que trouxe desgosto à sua família. Eu não sei, mas como é que foi, quem é pai aqui, como é que foi o nascimento do seu filho? Mas o nascimento da minha filha foi uma das coisas mais lindas da minha vida. Eu me emociono até hoje quando pego fotos. Eu chorei, Carla chorou, porque foi um nascimento maravilhoso. Porque todas as dores do parto não tem mais sentido quando você pega aquela criança e fala: valeu a pena, meu Deus, está aqui nossa filha. E eu fico pensando o que essa mulher sofreu para pegar o menino no colo e chamá-lo de: você me causou dor. E eu tenho certeza que esse menino foi rejeitado, porque o próprio nome o rejeita. E a pergunta é: quantos de nós somos assim, gente? Rejeitados mesmo. Às vezes eu estava conversando com um rapaz, e ele falou para mim: pastor, eu não sou o filho querido da minha mãe e do meu pai. Aí eu disse: mas como você sabe isso? Porque minha mãe disse. Eu falei: nossa, minha mãe disse. Eu pensei que ele ia falar: porque eu sinto, né? Porque todo filho tem esse negócio de dizer: ah, a mamãe gosta mais do irmão do que de mim. Mas não, ela diz na minha cara: eu não gosto de você como gosto do seu irmão. E aí eu fiquei sem resposta, né? Me desarmou completamente.
Quantos de nós somos desfavorecidos? Desfavorecidos. Hoje está uma onda de abrir igreja. Estava falando para a Carla, é Tatuapé e Alphaville, Tatuapé e Alphaville, Tatuapé e Alphaville, Tatuapé e Alphaville, Tatuapé e Alphaville. Ninguém quer abrir igreja de Itaquera, Guaianazes. Já reparou? Todas as igrejas que abrem agora, a moda é Tatuapé e Alphaville, Tatuapé e Alphaville, Tatuapé e Alphaville. Por quê? Por que ninguém quer Arthur Alvim, Jardim, Cidade Tiradentes? Você não vê. Você não vê. Quantas marcas Jabes tinha um nome, mas aqui está o segredo. A fé de Jabes falava para ele assim: ó, eu não sou um estorvo. A minha mãe disse que eu sou um estorvo, a minha mãe me chamou de dolorido, mas eu estou dizendo na minha fé, eu não sou um estorvo, eu não sou um trapo, eu não sou um farrapo, eu sou uma criatura chamada para vencer. E eu quero te desafiar hoje, nesse domingo, apesar dos nomes que você carrega, a entender que quem está falando com você aqui é Deus. Deus te trouxe aqui nesse domingo para dizer para você: eu sei tudo o que aconteceu, eu sei os nomes que te deram, mas você tem que acreditar que eu não errei quando fiz você. Querido, qual é a marca? Alguns têm marcas físicas, que deixam você de lado. É um braço que não mexe direito, é uma deficiência aqui, é um problema ali, é uma questão. E tem hora que a gente olha para algumas pessoas e a gente fica até com vergonha. Tem gente que é muito inteligente, é ou não é? Tem gente que é inteligente, você fica olhando assim e fala: meu Deus do céu, né? A inteligência de algumas pessoas ofusca. Eu tenho uma dificuldade enorme para falar outros idiomas. Estudo e para entrar na cabeça. E tem gente que começa a falar e eu fico: meu Deus, né? Será que eu sou tão burro assim que não consigo? Meu Deus, todos nós temos. Eu vou dar um exemplo simples. Eu acho tão chique aquelas pessoas que pegam o garfo e faca e troca. Já viu? Parece um bailarino com um garfo, com a faca, e põe o garfo aqui. Meu Deus, um dia eu fui fazer isso, foi um desastre. O frango voou para cima, o macarrão para o lado. Eu sempre fui muito bem criado, mas eu nunca tive chiqueza, nunca tive. Talvez você tem lugares, tem restaurantes que talvez a gente entre e fala assim: esse mundo não é para mim. É ou não é? Não é. Talvez você não tenha uma fineza aí, somente a gente que mora aqui na periferia, acostumado com dogão, acostumado com espetinho. Talvez a gente não está acostumado com esse negócio chique. E aí isso olha para você e fala assim: você vai viver a média. Jabes era isso, mas ele tinha um sonho. Em nome de Jesus, querido, acima dos nomes que te deram, acima dos nomes que te colocaram, acima da tua origem familiar, acima de quem foi sua mãe, não olhe para o seu começo. Deus está falando com você aqui hoje. Deus está falando: abra bem o seu coração. É como se Deus estivesse te dando um passaporte para um novo nível. É como se Deus estivesse te dando, se você acreditar, eu estou te dando um bilhete. Eu estou te dando um bilhete que a vida não vai te dar. Eu estou te dando um bilhete que os empresários não vão te dar. Eu estou te dando um bilhete, se você tiver uma fé excepcional, eu vou abrir um caminho que não existe. Eu vou parar a genealogia, eu vou parar a Bíblia, eu vou parar o mundo para ter que falar de você, porque aquele que nasceu na dor ousou sonhar. Jabes ousou sonhar, apesar da rejeição da infância, apesar de ter um problema, apesar de tudo isso, as nossas orações precisam ser genuínas. E eu vejo isso em Jabes. Eu vejo isso. A primeira coisa que ele pede é: me abençoe e aumenta as minhas terras. Sabe o que ele está falando? Eu quero ser rico. Eu quero ser rico. Eu quero que o Senhor me abençoe e aumente as minhas terras. É uma oração transparente, gente. É uma oração sincera. Não tenha vergonha de pedir para Deus o que você quer. Ai, pastor, você quer uma casa própria? Peça. Você quer trocar de carro? Peça. Porque você não serve um chefe, você serve um pai. Senhor, Jabes está falando: alarga as minhas terras. Eu quero ser latifundiário. Eu quero ter terra. Eu quero ter terra.
Apesar, eu quero ter terra, eu quero ter propriedade. Está aqui, ó. Me abençoe-me e aumenta as minhas terras. Quero ter dinheiro. É óbvio que tudo aqui está debaixo de um propósito. Mas se você parasse de dizer o quanto você não tem, para começar a pedir a Deus, talvez você seria mais abençoado. Senhor, me promove. Senhor, eu quero mais clientes. Senhor, eu quero abrir uma filial fora do país. Senhor, eu quero ter meu negócio próprio. Senhor, eu quero. Senhor, está aqui, ó. Está aqui, Senhor, olha. Eu sonho com isso. Não combina com a minha origem. Minha família é muito simples. Eu já passei por perdas. Ninguém acredita em mim. Me chamo Jabes. Mas está aqui, Senhor. Alarga as minhas fronteiras. Alarga as minhas fronteiras. Alarga. Alarga. A segunda coisa que ele diz: que a tua mão esteja comigo. Ele está falando: Senhor, tudo que eu for fazer, eu quero o Senhor perto de mim. Não me deixa. Que a tua mão esteja comigo, Senhor. Se eu for casar, eu quero a tua mão comigo. Se eu for namorar, eu quero a tua mão comigo. Senhor, se eu for abrir uma empresa, eu quero a tua mão comigo. Senhor, se eu for abrir um ministério, eu quero a tua mão comigo. Senhor, não tira a tua mão de mim, Senhor. Porque aquele que é desfavorecido sabe que só Deus pode honrar. Aquele que vem de uma vida sofrida, de uma vida doída, sabe que só Deus. Ele pediu: Senhor, esteja comigo. Eu quero acordar na segunda-feira e ter a certeza que a tua mão está comigo, Senhor. Eu quero ter a certeza que o Senhor está comigo. E a última coisa que ele pede é: guarda-me de todos os males e livra-me da dor. Ele está falando: eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer. Todo mundo sofre, mas eu? Porque eu não sou todo mundo. Eu quero dizer que você não é todo mundo. Não é porque todo mundo bate a cabeça nesse lugar que você tem que bater. Não é porque todo casamento passa por uma crise que o seu tem que passar. Não é porque todo empresário está sofrendo nessa época que você, empresário, vai sofrer. Tenha um sonho. Tenha um sonho. Tenha um sonho. Creia. E faça uma oração sincera. 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 A Bíblia diz que Deus, e aqui eu encerro, atendeu todos os pedidos de Jabes. Ele se tornou um homem rico. Tudo que ele fazia, a mão de Deus estava com ele. E ele não sofreu na vida. O Senhor o livrou do mal. Eu tenho pedido a Deus que, se for para a glória dele, nos coloque acima da média. Eu tenho pedido a Deus que, se for para a glória dele, nos coloque acima da média. Agora, estar acima da média é estar em evidência. Estar acima da média é ser notado. Ninguém repara numa multidão, mas quando você sobe na árvore para ver Jesus, todo mundo vê quem é você. Estar em cima da média é ter os holofotes em você. Estar em cima da média é entender que vão falar, vão olhar, vão observar. E é por isso que, além de sonhar com as riquezas, você precisa sonhar em ter a mão do Senhor com você e dizer: Senhor, me preserva do mal. Eu vim aqui nessa manhã para dizer para você, de perto e de longe, volte a sonhar, porque Deus te fez para crescer. Você pode voltar a sonhar, porque Deus te fez para crescer. Eu vou dizer de novo: volte a sonhar, porque Deus te fez para crescer. Há uma história normal sendo escrita, e essa história normal vai deixar de ser normal a partir de você. 1 Crônicas capítulo 4 era para ser apenas uma narrativa de nomes, mas Jabes parou a escrita de 600 nomes, porque a Bíblia teve que falar dele. E eu quero dizer que o reino dos céus vai falar de você. Vai falar porque você vai sonhar em nome de Jesus. As nossas orações não serão orações pequenas, serão orações que quem nos ouvir orando vai parar de orar para ouvir a grandeza das nossas orações. Eu declaro isso. Pessoas perto de nós vão te ouvir orando e vão dizer: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Senhor, eu quero meus filhos na tua presença. Senhor, eu quero que o teu reino se
expanda. Senhor, eu quero viver os milagres. Nós cremos que Deus cura câncer, nós cremos que Deus cura AIDS, nós cremos que Deus pega uma pessoa prostrada e se levanta. Nós não temos medo. Saia da média, saia, não importa o teu nome, saia. Qual é o nome que te deram? Qual é o nome que te deram? Estão te chamando do quê? O que tua mãe te chama? O que o teu pai te chama? O que a tua vizinhança te chama? Qual é o nome? Irresponsável, pecador, promíscuo, mentiroso, trambiqueiro, falso, mentiroso, incapaz. Porque há uma pressão para você ser comum, há uma pressão para que a glória de Deus não seja manifesta na sua vida, há uma pressão para que você ande com a boca falando de um Deus e vivendo como um maltrapilho, um covarde, um fraco. Que nas nossas canções nós dizemos: santo é o nome do Senhor, e quando andamos parecemos mendigos da fé. Humildade não tem nada a ver com miséria. Deus deseja que você sonhe e compartilhe os seus sonhos com Ele. Chegar em casa hoje e dizer para Ele em detalhes: você quer casar? Com que homem você quer casar? Que homem você quer casar? Que mulher você quer casar? Jabes disse em detalhes: quero ser latifundiário, quero tua mão comigo e não quero sofrer. Qual é a oração transparente que você tem que começar a falar com Deus? Ah, Senhor, que vier tá bom, que vier tá bom, nada. Qual é a casa que você quer morar? Diga para Ele. Quantos dormitórios? Ai, pastor, que bestagem. Então viva como todo mundo vive. É bestagem para você? Que países você quer viajar? A gente fala: tem caravana para Israel ano que vem. Tem gente que na hora fala: isso não é para mim. Você nunca vai. Você nunca vai. Mas tem gente que vai. Não tem R$1 no bolso e vai estar fazendo selfie lá ano que vem. Deus quer tirar você da média. Se o seu começo esmagou a sua fé, essa palavra vem para te convocar para voltar a sonhar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente humana o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eu quero ser um Jabes. Fala comigo: alarga as minhas fronteiras, Senhor. Que a tua mão esteja comigo. E eu não quero sofrer. Você sabe que até o jeito de morrer eu peço a Deus. Eu falo para Deus sempre: Senhor, o Senhor manda, mas eu não quero ficar num aparelho. Eu não quero ficar em cima de uma cama. Eu não quero que ninguém tenha que trocar uma fralda minha. Eu não quero. Eu quero morrer dormindo. Eu quero que o Senhor me leve dormindo. Eu peço. Porque eu prefiro falar com Deus do que falar com o meu medo. Eu prefiro falar com o meu Deus, que pode todas as coisas, do que falar com a minha ansiedade. Quanto você vai ganhar esse ano? Agora, não é só jogar palavras ao vento, é crer. Crer de todo o coração. Eu queria que você fechasse os olhos nesse instante e que você fizesse uma oração sincera a Deus. Uma oração sincera, sem falsa modéstia. Eu queria que você fizesse um pedido a Deus, um pedido claro. Um pedido claro. Qual é o pedido que você queria fazer ao seu pai? Um pedido acima da tua história, um pedido acima da tua origem, um pedido acima do nome que te deram.
que não tem nada a ver com Itaquera, não tem nada a ver com o lugar que a gente mora, não tem nada a ver com quanto a gente ganha, é simplesmente um desfavorecido da vida, que vai ousar fazer uma oração transparente e dizer: Senhor, olha, eu quero ser rico, eu quero que a tua mão esteja comigo, eu quero que o Senhor me preserve do mal, eu não quero sofrer. Qual é? Quando você pensa na tua família, o que você pensa? Se todos esses pedidos forem para a glória de Deus, se Deus se alegrar com esses pedidos, se essa casa maior, Deus for glorificado nela, se esse carro novo, Deus for glorificado nele, não a bênção que me afasta do reino, mas se essa cura, o Senhor for glorificado nela, a Bíblia diz que Deus atendeu tudo o que Jabes pediu. Senhor, eu oro pelo teu povo nessa manhã, Pai. A gente se veste de humildade, mas na verdade a gente tem medo. A gente se veste de satisfação, mas na verdade a gente tem preguiça. A gente se veste de espiritualidade, mas na verdade a gente tem, ó Deus, covardia. Ensina-nos, Deus, a quebrar essas paredes. Ensina-nos a entender que o nosso começo não é determinante. Ensina-nos, Deus, a sonhar, a engravidar de algo nesse culto, algo maior do que eu, algo maior do que minha realidade, algo maior do que o meu nome. A tua natureza, Pai, nos deu poder e domínio. O Senhor nos chamou para sermos imagem e semelhança. E quantos se acovardaram? Quantos pararam? Não cuidam nem de suas casas, e têm perpetuado filhos, crianças doentes, porque pais que não sonham criam filhos que não sonham. O sonho do filho é construir um puxadinho no fundo da casa do pai. O sonho do filho, oh meu Deus, onde temos errado, meu Pai? Nos ajude a acordar nesta manhã, nos ajude a despertar em nós a tua glória, nos ajude a sermos aquele que é chamado de filho da dor. Mas rompe, 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 rompe. Não importa se todo mundo da minha família se divorcia, o meu casamento vai ser bem sucedido. Não importa se todo mundo quebra, eu não vou quebrar. Faça um pedido sincero ao Senhor. Viva acima da média, ore acima da média, creia acima da média. Uau, que bênção! Tenho certeza que Deus falou com você nessa pregação. Se você ouviu a voz de Deus com humildade, tenho certeza que algo já está brotando no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Se você puder, me siga nas redes sociais. Será uma alegria dividir a palavra de Deus com você. Até a próxima.